Isso. Pode Ok? falar. Vamos falar um pouco então sobre a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos é uma doutrina que trata a relação entre o espiritual e o material, ou seja, a relação entre os encarnados e desencarnados, tanto o estudo como a prática. Na verdade, essa doutrina ela é uma revelação dos espíritos, ou seja, é o Consolador prometido por Jesus, porque quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não pôde revelar toda a verdade pelo preparo da humanidade na época. Então ele veio pregar o quê? Veio pregar o amor, veio pregar a caridade, veio pregar a justiça. Então são esses os ensinamentos. É a lei moral do Cristo, tá? Baseado na codificação que foi ditada pelos espíritos Allan Kardec. Tá? Então a doutrina espírita, ela na verdade vem nos dizer o porquê, né? O que estamos fazendo aqui na Terra e como devemos caminhar para podermos alcançarmos realmente a divindade. Então nós estamos aqui num preparo. O que é um preparo? É uma escola. E nessa escola nós temos que passar por etapas nessa evolução. Tá? Se nós não fizermos direito, vamos ter que refazer isso. Por isso é chamado de doutrina da reencarnação. Tá? Um processo natural que ocorre, porque nós passamos etapas na nossa evolução e aquilo que nós não conseguimos vencer, tá? Que nós não chamamos de pecado, mas sim de erros, nós temos que retornar aqui à Terra para poder estar fazendo aquilo bem feito. Então nós só vamos chegar a ser co-criadores, tá? Ou participar da criação a partir do momento que nós tivermos o conhecimento e a prática no bem. Tá? Então a doutrina ela não veio aqui para fazer somente o intercâmbio espiritual, como muitos pregam por aí. Ah, você trabalha com espírito, só mexe com espírito, só mexe com isso, mexe com aquilo. Não. A doutrina espírita, ela não veio aqui simplesmente mostrar ao homem, tá, a verdadeira vida dele, que é a pátria espiritual. Não só isso. Mas veio aqui trazer ao homem a base para que ele tenha uma condição moral de viver em sociedade. Então isso aqui é um protótipo, na Terra é um protótipo. A nossa verdadeira vida é a pátria espiritual. Com relação ao preconceito, por falta de conhecimento, sim, ainda há muito preconceito em relação à doutrina espírita. Porque ela tem muito pouco tempo em relação ao que foi divulgado e o que foi dito para a humanidade, porque na verdade o espiritismo ele vem desde a época de Jesus, né? Desde a transfiguração, desde as aparições, da cura, né? Então isso tudo, a doutrina espírita já mostra isso dentro de um parâmetro religioso. Tá? Preconceito existe pela falta de conhecimento, pela falta de preparo das pessoas, de querer realmente progredir. Na verdade, é o inconsciente. Ela sabe que com o conhecimento você vai ter que mudar as atitudes. E mudando as atitudes, você tem que se transformar. Então é muito mais fácil, às vezes, a gente manter aquela rotina, aquela vida nossa que não requer responsabilidades, tá? E fingir que não está enxergando o que está acontecendo. E a partir do momento que você tem esse conhecimento, você passa a se cobrar. Então a responsabilidade da doutrina espírita é essa. O que eu faço é minha responsabilidade, não é de ninguém. Tá? Então se eu faço boas obras, eu vou colher frutos bons. Se eu não as faço, aí sim eu vou ter que resgatar isso numa nova oportunidade. Ou seja, nessa, ou seja em outras reencarnações. Que nós realmente cremos? Nós cremos que na reencarnação, que é um processo de evolução natural. O próprio orbe, a própria Terra, o próprio planeta, passou por transformações durante séculos e séculos. Não se pratica mais hoje o que se praticava em Roma antigamente. Tá? Os duelos não são frequentes mais. Podem até ser de outras formas, mas não com tanta frequência como era. Tá? A perseguição aos religiosos, de todas as formas. Tá? E nós cremos na existência de Deus como justo, soberanamente bom, tá? Único, tá?
Nós cremos em Jesus, que é um espírito super evoluído que esteve aqui na Terra para poder nos auxiliar na nossa evolução, tá? E pela nossa falta de conhecimento e pela nosso atraso ainda espiritual, moral e intelectual, nós praticamos o ato que praticamos com ele, que foi a crucificação. Tá? Nós cremos na interferência do mundo espiritual no mundo encarnado, que é a nossa Terra. Tá? Então, basicamente, a doutrina espírita, a crença dela é toda baseada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A codificação kardeciana, ela é baseada na Bíblia e no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Tirando a letra do que foi dito por Jesus na época, que não poderia ser mais claro e mais objetivo, porque, como eu já disse, o povo não estava preparado para receber todas as informações. Se o crucificaram por tudo que ele fez de bom, que ele nunca cometeu nenhum erro, Jesus nunca ficou doente, Jesus nunca amaldiçoou ninguém, né? Jesus nunca cobrou nada de ninguém, a não ser que vá e não peques mais. Ele queria a transformação moral do homem. É isso que a doutrina espírita vem trazer para a gente. É essa transformação moral. A doutrina espírita não está na sua sede, na sua casa, para poder fabricar médiums não, de intercâmbio com o mundo espiritual. Não. Pelo contrário, ela está ali para fazer homens de bem. Bom, definindo a doutrina espírita, que hoje é uma religião, porque na verdade religião é religar a Deus. Então muitas religiões, elas têm seguidores. Não é o caso da doutrina dos espíritos. Nós temos adeptos, praticantes, e que seguem ao nosso único guia e mestre, que é Jesus. Todos os ensinamentos baseados vêm de Jesus. Então, se fôssemos hoje definir, como Allan Kardec nos diz, seria, em 3 palavras, seria a fé raciocinada.